Olá, queridos ouvintes. Aqui quem vos fala é a sua contadora de histórias. E hoje nós vamos trazer uma história longa. E já estou avisando de antemão que são 43 páginas e eu amei. Já fiquei até ontem, então umas meia-noite e meia mais ou menos. Descansei um pouco e hoje são 4 da manhã. Tudo isso para quê? Para colocar tudo em dia aqui para vocês. Afinal de contas, vocês merecem. Vamos lá então. Você chegou aqui agora, não conhece nada do canal, fiquem à vontade. Eu sou a Débora, muito prazer, sou a sua contadora de histórias. Aqui no canal nós recebemos uma história diferente da outra. Geralmente elas montam um grande livro. Geralmente. Às vezes, quando tem coisas aleatórias, eu jogo no meio de um dia e outro. Eu acabei de colocar no canal mais uma história. A Cartomante e o Lobisomem, 43, que foi a Rosana. Se você não viu, dá uma olhadinha lá na playlist, foi o vídeo anterior. E nesse momento, vou colocar mais um A Cartomante e o Lobisomem. Vou falar devagar, porque eu tô acelerada. Senão o vídeo não fica legal, o conteúdo não fica bacana e assim eu não fico legal, não fico feliz. Combinado? Estão preparados? Então sentem-se confortavelmente em suas cadeiras, sua poltrona, em seu sofá retrátil. Peguem sua bebida maravilhosa. Alerta de 18 mais. Uhum. Aham. Então, por favor, fone de ouvido ou crianças fora da sala. Esse conteúdo é para adultos. Tem um canal separado para crianças. É que realmente, conforme eu vou recebendo mais e mais conteúdos aqui, eu dou uma atenção para cá, afinal de contas, o conteúdo tem que chegar até você fresquinho. Concordam? Então, tá trabalhando? Não tem importância, me chama que eu vou junto. E estamos preparados? Vamos começar então. Outra coisa. Quem escreveu essa carta não é muito boa no português, ela é mexicana. Então, se houver alguma frase que ainda está sem sentido, foi erro meu, porque eu acabei de receber. Não faz muito tempo, então vou fazer o meu melhor. Combinado? Me perdoem já desde cara. Então vamos começar então a história. Em 3, 2, 1. A Cartomante e o Lobisomem, capítulo 44. Madeline. Me senti no alto, me sentei no alto de um prédio, ao lado da avenida onde passavam as pessoas do festival no Dia de los Mortos. O Dia dos Mortos. Não tem como começar essa lista por outra festividade. As tradicionais celebrações do Dia de los Mortos começam no final de outubro e seguem até o início de novembro. Os mexicanos acreditavam que esse é o período no qual os entes já se foram e eles têm permissão de voltar à Terra. Mais precisamente, no dia 31 de outubro. Por isso, os que estão aqui armaram uma grande festa para celebrar juntos a vida e a morte. Assim, preparam as casas com velas, flores, comidas e doces, um símbolo de festividade e mais simbolizado por uma caveira mexicana. Em 2 de novembro são celebrados o Dia de Finados e de Todos os Santos. Eu vi as pessoas comemorando lá embaixo e queria demais estar lá embaixo com eles.
Queria demais comemorar com eles. Eu adorava essa festa, mas eu estava escondida. Nem poderia estar do lado de fora, do lado de gárgulas do prédio mais antigo na cidade de México. Eu precisava sair dali. Já estava perigoso demais estar ali. Mas eram 2 anos fugindo. 2 anos entre córregos, esgoto, porões, sótãos. 2 anos sobrevivendo com o que eu conseguia caçar enquanto uma lupina. Eu precisava sair dali. E então eu vi uma luzinha vermelha e redonda entre os meus olhos. Sabia que eu estava na mira de alguma arma de fogo. Algum sniper tinha me encontrado. Saí correndo antes de ouvir o barulho do tiro. Cheguei correndo no meu esconderijo, a quilômetros de onde a festa acontecia. Entrei no esconderijo, preocupando de não ter sido seguida, e avisando os outros que estavam escondidos, como eu. Naquela ocasião, estávamos em 5 pessoas, 5 gens lupinos ativos, escondido por conta das ameaças da Discovery. Sou nascida no interior do México. Sou de família lupina e tradicional. Como somos uma comunidade grande de lupinos mexicanos. Eu conheci exatamente um que me fez antecipar fases da minha vida. Tínhamos 12 anos quando eu me declarei para um pequeno lupino da mesma idade chamado Erlon. Ele aceitou e nos envolvemos. Aos 15 anos, tivemos nossa primeira transformação e, durante a transformação, nossa primeira intimidade. Sabíamos que éramos um para o outro. Eu sempre o incentivei a estudar, sempre quis dele o melhor. Com ele, por ele e para ele. Estávamos focados em nosso futuro e na segurança da ordem, como tenente da ordem que sou, e ele com o comércio exterior. Depois que nos formamos, tínhamos data para o casamento, que seria dali a um mês, quando a base da ordem foi invadida. Um dos membros da ordem foi descoberto pela Discovery e armaram uma armadilha. Muitos de nós desviveram. Eu consegui fugir por um tempo. Quando me vi segura, busquei sobreviventes, procurando quem nós perdemos. Descobri que alguns fugiram, menos mal. Como membro honorário do Exército Lupino, eu sabia que ainda corríamos risco. Então, nada melhor do que nos misturarmos para saber mais sobre nós. Temos uma particularidade aqui. Trabalhamos com uma ave de rapina. Ela nos ajuda na comunicação. E só falei em canal aberto porque eu fui orientada a dizer. Não se esqueçam, nós estamos numa guerra, a guerra não acabou. E por mais que eu estou deixando meu relato, porque eu gosto muito do canal e gosto muito da contadora, nós ainda estamos numa guerra. Nós não podemos relaxar. A guerra não acabou. O lugar que estávamos era praticamente um porão, para vocês entenderem no Brasil. Era o subsolo de um prédio. O prédio era pouco habitado. Não era o lugar mais limpo do mundo, mas era um lugar seguro.
pelo menos nos 40 dias que estávamos fugidos. A Discovery estava atrás de nós há 2 anos, desde que fomos atacados na base. Aos poucos, éramos abatidos, um a um. Então, mudávamos sempre de esconderijos. Precisávamos encontrar os demais do bando. Eu precisava achar Elon. Eu achava que Elon havia desvivido. Naquela noite, na Noite dos Mortos no México, eu queria homenageá-lo, mas a Discovery me encontrou. Tivemos que sair às pressas. A nossa vantagem era a nossa exatamente licantropia. A nossa vantagem era exatamente o motivo pelo qual a gente fugia. Eli estava mais próximo a mim e em segundos foi atingida e caiu. Voltei para pegar ela, mas já estava sem vida. Corri em direção à água do rio e, ao me aproximar, me joguei na água, fugindo da rajada de balas que estava recebendo. Sabia nadar muito bem e assim consegui chegar na água, nadei o máximo que consegui. Perdi a noção do tempo. Só queria me afastar daquele momento. Só queria me afastar daquela situação. Já era dia quando eu acordei. Estava à beira do rio, despida, quando fugi na noite de ontem. Nadei até me cansar. Aí, quando cãibras me dominaram, eu saí da água e me deitei à beira de um rio para dormir. Eu precisava descansar. Agora estava com fome. Senti cheiro de mangas e procurei de onde vinham. Encontrei a mangueira e me alimentei. Depois procurei algo para me cobrir. Próxima à mangueira tinha uma casa e de lá peguei emprestado algumas roupas do varal. Eu me vesti e assim comecei a procurar outros 3 lupinos, já que ele havia desvivido. Estava próximo à cidade de Guadalajara. Estava procurando informações quando eu encontrei Juan, e pelo cheiro nos reconhecemos como lupinos. Juan foi enviado pelo líder mexicano da ordem. Estava nos procurando. Ele me levou para a base e foi colocado anúncio no sistema de que eu estava viva. Esperei ansiosa pelo resgate que aconteceu naquele momento. Respirei aliviada. Sabia que Erlon viria me buscar. Me deram um quarto na base. Tomei um longo banho. Troquei as minhas roupas e segui para junto do batalhão. E foi a primeira vez em quase 2 anos fugindo entre rios, esgotos e muitas trincheiras que eu vi que eu estava sendo procurada. A ordem mexicana jamais me abandonou. Muito bom saber que a gente não foi abandonado. Muito bom saber que nós somos importantes para alguém. Não tenho permissão para detalhar cidades e esconderijos, porque não encontramos todos ainda que precisamos. A missão está em andamento nesse momento, mas imaginem vocês que eu passei fome, frio, e o que me salvou foi justamente o poder lupino, porque as pessoas não alimentam pessoas em condições de rua, mas as pessoas alimentam cachorros em condições de rua. O caso que posso contar aconteceu, para provar que eu estou falando a verdade, aconteceu numa estrada isolada no interior do México. Eu ainda estava fugindo, um caminhoneiro estava passando com a carga e me vendo na rua,
se aproximou de bom coração, achando que eu era um cachorro, e deixou uma deliciosa queijadilha para mim num pote de sorvete descartável. Eu comi e adorei. O motorista seguiu e eu fiquei comendo, agradecendo a Deus por aquele senhor bondoso. Mais para frente, eu vi que o caminhão parou e ele desceu do caminhão, o que eu achei estranho. Afinal de contas, era matagal dos dois lados. Por que esse homem desceu? Depois eu ouvi pessoas o ameaçando. Então eu entendi que esse homem estava em perigo. Bom, quando eu me aproximei, eu vi que tinham 5 pessoas ao redor dele, com armas de fogo apontadas para ele, pedindo para ele passar a senha para desativar o alarme de rastreamento. E ele bravamente não quis fazer isso. Foi então que, pelo mato, eu peguei um a um. Primeiro o menor, depois a mulher, depois um dos 3 homens, depois mais um e mais um. Como o senhor estava atrás, ajoelhado e amarrado, eu fui até ele e o libertei. Foi tudo muito rápido. Então, ele entrou no caminhão e foi embora. Mais tarde, naquele dia, eu me encontrei num posto de gasolina. E lá eu pedi para ele: Senhor, poderia me comprar um refrigerante? Um refrigerante, mulher. Você não tinha que pedir comida? É para tirar o gosto ruim de bandido da boca. Então ele me olhou, comprou o refrigerante, agradeceu. Não, senhor, eu que tenho que te agradecer. A queijadilha estava uma delícia, mas o gosto de bandido não sai da minha boca. Ele me abraçou, prometeu manter o meu segredo e foi embora. Tudo muito rápido. Enfim, voltando ao meu resgate, eu descobri que eu tinha sido monitorada por um tempo. Até descobrir que eu estava em segurança, eles me capturaram. A ordem me capturou de volta. Descobri que Erlon estava vivo. Foi um alívio. O amor da minha vida estava vivo. Foi então que eu descobri que ele estava no Brasil. E eu pedi pro líder, naquele momento, para ir pro Brasil. Precisava de um tempo mais segura, formaria tropas e voltaria para o México. Afinal de contas, era uma missão. Foi tão rápido, em menos de 3 dias eu já estava desembarcando em Belo Horizonte, estado brasileiro. Fui recebida por um motorista que me encaminhou até uma enorme base em BH. Um prédio imponente, cheio de câmeras, parede cinza com vitrais negros. Para quem olha de fora, parece exatamente um banco. O motorista me acompanhou até uma pequena sala, onde estava um moreno alto sentado atrás de uma mesa. Madeleine, sou Jacob, disse ele. Fez boa viagem? Fiz sim, disse, estendendo a mão em cumprimento. Onde ele está? Sente-se, por favor, disse Jacob. Eu sentei. Eu esperei o pior. Às vezes Erlon estava com problemas, mais sérios do que os meus. Não podia julgar. Às vezes Erlon estava com problemas de saúde grave, irreversíveis, mesmo para um lupino. Esperei alguns segundos ele me contar. Segundos que pareciam horas intermináveis, até que, enfim, ele começou a me dizer: Madeleine, Elon ainda não sabe sobre você. A realidade é que, eu estudando mais sobre ele, encontrei sobre a tragédia que aconteceu entre ele e você. O que está havendo? Perguntei. E ele disse:
O que está vendo é que ele se considera um viúvo, sem ter casado com você. Eu sorri. Eu imaginei que a viuvez a qual ele se referia era de pudor, de se sentir sozinho, de se sentir sem interesse em outras mulheres, curtindo mesmo o momento de tristeza dele. Eu imaginei, né? Mas nada me esperava, me preparava para o que eu estava para ouvir, para viver. Jacob disse, e como um bom viúvo, ele está de olho em uma pessoa. Eu arregalei os olhos. Erlon não. Erlon não podia. Não era possível. Vendo a minha reação, Jacob disse: Entenda, ele está tentando recomeçar a vida. Quem é ela? Ela é meu imprint, disse Jacob. Entendo. Você me chamou para deixar ele em paz? Não, não. Nada disso. Eu a chamei porque cedo ou tarde ele vai escolher você e vai quebrar o coração dela. E eu sorri pela generosidade de Jacob. Ele estava certo. Talvez ele estivesse certo. Sabe quando eles vão se encontrar de novo? Sim, hoje à tarde. Quero que se arrume, que eu mesmo levo você até ele. Combinado. Por hora, obrigado. Ele me encaminhou até um alojamento, me deu algumas roupas e sabia que tínhamos um horário para sairmos. Na hora marcada, estava esperando Jacob. E ele pontualmente passou na base e me levou até uma padaria. Achei estranho. Lá ele estava sentado. Eu vi Erlon conversar com uma jovem e me choquei ao ver a jovem, muito parecida comigo. Cabelo liso escorrido e negro, pele branca, olhos expressivos castanho claro. Era uma semelhança incrível. E pela semelhança imaginei que ele me via na moça. Mas vejam, eu estava descrente. Ele não me procurou. Além disso, ele já estava com outra. Minha mente fervilhava ao ponto de eu não conseguir ficar sentada. Fiquei em pé, andando de um lado para o outro da padaria. Eu vi a mocinha falando sobre mim. Ouvi ela falando que queria estar com Jacob. Que lindo! Felicidades ao casal. Assim que ela se levantou da mesa de Erlon, saiu em direção a Jacob, sentando-se em sua mesa. Foi quando eu me aproximei da mesa de Erlon. Este estava de cabeça baixa. Fiquei bem à sua frente, esperando ele me ver, mas ele não viu. Demorou algum tempo até que ele viu estar sendo observado e ergueu a cabeça finalmente. Ele me viu e se assustou. Ele ficou branco, como se ele estivesse vendo um fantasma. Vendo por esse lado, ele realmente estava vendo. E era eu. Oi, Erlon, eu disse. Madeleine, sim? Como está? Eu estou. Eu estou. Eu estou sem palavras. Espero que esteja bem, pelo menos de saúde. Eu disse, ainda em pé. Quando eu me virei, vi Jacob beijando a linda moça. E então eu pedi: Posso sentar? Sim, por favor. Serei breve. Puxei a cadeira e sentei, olhando para Erlon, que manteve o olhar. Fico feliz que tenha seguido com sua vida, eu disse, apontando a moça, que estava aos beijos com Jacob. Pena que ela já tem alguém no coração. Eu não sabia que você estava viva. E nem me procurou. Respondi. E ele baixou a cabeça. Vamos fazer assim, Erlon. Vou embora. E quando você quiser, me procura.
e conversamos melhor. Eu estava levantando e Erlon colocou a mão sobre a minha. Fique, por favor. Quero saber o que houve. Ele chamou a garçonete, pediu um café do jeito que eu gosto e me falou para eu começar a contar. Sobrevivi ao ataque. Passei anos me escondendo de becos em becos, sótãos, porões, muitas pessoas isoladas, passando fome e frio. E aos poucos, dias sobrevivendo por um fio, um por um foi abatido. Se estou viva hoje, é por um milagre. E não quero nada mais de você a não ser amizade. Ele baixou a cabeça e disse: Eu entendo. Entendo que poderia ter procurado você. Entendo que errei e peço desculpas. Você não me deve nada, Erlon. Às vezes o amor que você tinha por mim não estava em ferro, e sim em papel. E Erlon, ouvindo a minha frase, chorou. Chorou demais. O café chegou, nós comemos e a conversa seguiu mais leve. Foi mais tranquila, mais amena. Falamos sobre o nosso passado. Ele disse que sobreviveu porque as buscas levavam ele e sua família até BH. Fiquei feliz e nos despedimos. Então voltei para a base, me fechei no dormitório e chorei. Chorei por horas. Coloquei em minha mente que Aaron também havia mudado. Afinal de contas, uma tragédia dessa muda qualquer um. Acreditem, qualquer um é capaz de mudar diante de uma tragédia desse nível, dessa proporção. Eu não queria ficar em ócio, eu queria trabalhar. Afinal de contas, eu precisava vencer uma guerra e eu tinha que ocupar a minha cabeça. Meu grande amor da vida estava em outra sintonia. Eu acho que foi um divórcio sem casamento. Pedi ao general e ele me deu uma tenência. Assumi a tenência do batalhão e ficamos em treinamento por dias. Estava montando uma equipe para irmos até o México, mas precisávamos de tempo e treinamento. Meu batalhão tinha mais dois tenentes, Erasmo e Tiago. Erasmo é um homem sério, calado, tinha suas próprias dores, falava pouco e eu respeitava isso. Mas ele respeitava a minha posição. Tiago era o oposto. Muito alegre, muito divertido, treinávamos juntos por dias a fim. Nos aproximamos ao ponto de Erasmo me contar a sua dor. Deixo para ele contar aqui. Tiago passou de muito simpático a muito calado, o que eu estranhei. Perguntei muitas vezes o motivo e ele dizia que não era nada. Bom, eu via as mulheradas casadeiras em volta do nosso treinamento. E eu sabia que não era por Erasmo, não porque ele não é bonito, mas ele não é nem de perto simpático. Eu via que Tiago chamava muita atenção das mulheres casadeiras na ordem. Elas acompanhavam ele com o olhar. Muitas esperavam ele do lado de fora. Quantas vezes me pararam para perguntar sobre ele? Muitas. Perdi a conta de quantas meninas ficavam olhando para ele. Então pensei que o problema dele era justamente de relacionamento. Resolvi me aproximar. Vi ele guardando material do treinamento e eu fui ajudar. Daqui, Tiago, eu te ajudo. Pode deixar, Mona Lisa, disse ele. Ele sempre me chamou de Mona Lisa, tá?
quando ninguém estava por perto. Eu insisti e comecei a ajudar ele. Quando eu perguntei: Eu tenho notado você mais sério. Quer conversar? Perguntei e ele me olhou nos olhos antes de responder: Vai me julgar? Jamais. Você vai conhecer a minha história e depois vai entender que eu não tenho moral para julgar você. Combinado, tenente. Te pego às 20, disse Tiago. Olhei no relógio, eram 19, e corri para o meu dormitório. Eu queria me arrumar. Tomei um banho rápido. Demorei mais do que o necessário para me arrumar. Queria estar bonita, mas não lindíssima. Não era um encontro. Era só é, é, uma saída entre colegas. Isso, colegas de trabalho. Nada mais que isso. Alguém bateu na porta e eu gelei minha barriga. Abri e era Tiago, que ficou me olhando fixamente antes de lamber os lábios. Tá muito feio? Quer que eu troque de roupa? Não, você está linda, disse ele. Vamos. Sim, peguei minha bolsa e saímos. Entramos no carro e ele seguiu até uma pizzaria. Eu adoro pizza brasileira. Assim que nos ajeitamos, pedimos uma pizza e 2 cervejas. No dia seguinte seria a nossa folga, então estávamos livres para beber. Quem sabe um pouco de álcool soltaria a língua desse homem. Então, disse ele, o que vai me contar? Respirei fundo e comecei. Eu nasci na cidade de México, na verdade no interior. Sou de família lupina, muito conceituada. Quando mais nova, me apaixonei por alguém, um filho de amigos da família. Me declarei para ele e nos apaixonamos. Namoramos 12 anos. Quando nos formamos na faculdade, íamos nos casar no mês seguinte quando a base foi atacada. Fui um dos alvos do ataque. Ele se salvou com sua família. Passei 2 anos fugindo de ataques. Mas antes de conseguir colocar no sistema da ordem que eu estava viva, coloquei na intenção que ele me procurasse. Foi então que o copo que estava na mão de Tiago se quebrou. Meu Deus, garçom, por favor, me ajude. Você está bem? Sim, me desculpe. O que houve? Nada. Continue sua história, por favor. O garçom chegou, tirei os cacos de vidro da mão de Tiago, coloquei gelo em sua mão. Depois de um tempo de insistência, eu continuei. 2 anos correndo de perseguidores e um a um dos meus amigos lupinos foram abatidos. Quando eu encontrei Juan, ele me levou até a base de Guadalajara e, vendo meu anúncio, um moço chamado Jacob me trouxe até aqui. Já falou com Erlon? Sim, mas eu não lembro de ter dito o nome dele para você. Tiago me olhou nos olhos e disse: Eu li a sua história. E abriu um sorriso. Finalmente, um sorriso nesse rosto. E você me fez contar tudo? Sim. Primeiro, porque eu gosto da sua voz. Segundo, porque eu queria ouvir de você a história que a ordem não conta. Por que atacaram você? A missão que estava trabalhando era perigosa, mas eu estou aqui. Não tem ordem para contar sobre ela. Eu entendo. Sim, não tem ordem. Mas diga você, por que está triste? Se eu te contar, promete que não corre de mim? Prometo, mas meu Deus, diga logo. Eu disse fazendo
com a boca sinalizando promessa feita, e Tiago começou a contar. Eu sempre tive facilidade com relacionamentos, apesar de nunca ter me apaixonado. Eu não sou virgem, disse ele ficando vermelho. Ah, disso eu tenho certeza, falei apoiando a mão no queixo, interessada na história. E então, eu nunca tive um imprint, até ver você. Olhei para Tiago, esperando ele dizer que era brincadeira, esperando ele dizer que não era bem isso que ele estava falando. Mas era. Fez todo sentido. O olhar dele para mim era incrível. E então passei a mão sobre a mão dele na mesa e disse: Eu já tive um imprint anos atrás. E hoje não sou aquela mulher. Os sentimentos que tenho por ele está diferente. Estou tentando lidar com isso. Pode compreender que você pode estar errado? Tiago me olhou nos olhos e num salto deu um beijo na minha boca. E o meu corpo se sobressaltou. Era como uma chama que antes nunca foi acendida. Eu corri para o lado dele no banco e nos beijamos ainda mais. Apesar da temperatura esquentar, nos mantínhamos ali, com respeito. Quando a pizza chegou, voltei para minha cadeira anterior e conversamos muito. Tínhamos muito em comum. A noite seguiu muito bem. Havia muito tempo que eu não me divertia tanto. As luzes da pizzaria, o cheiro da comida, pessoas conversando. Por um instante eu esqueci os meus problemas e me entreguei àquela corte que Tiago estava fazendo para mim. Lembrei que ele era um homem muito requisitado. Então, eu não levei para o coração tudo o que ele disse. Eu não queria mais problemas do que eu já tinha. Ele pagou a conta e saímos. Ele sugeriu um bar musical e eu aceitei. O bar musical era fechado para a maioria das pessoas. Assim que Tiago se aproximou, o segurança cumprimentou e abriu a porta. Saiu uma fumaça estranha e, quando dissipou, apareceram luzes coloridas. Entrei com Tiago, me apoiando na mão, na base das minhas costas. Senti sua pele, já que meu vestido tinha uma fenda bem nas costas. Enfim, ficamos numa mesa, aquelas mesas altas que não tem cadeira, do lado da mesa de dança. Chegou uma hora que duas mulheres me chamaram para dançar. Eu achei estranho, mas eu fui. Tiago incentivou e lá eu estava dançando. Dançamos para cá, dançamos para lá, parecia que foi meio que sincronizado. Até que eu chamei Tiago para dançar comigo. E ele aceitou. Conforme as batidas da música, meu corpo foi se movimentando. Vez ou outra tocava no ombro de Tiago, como se o chamasse para mais perto. Mas ele só me olhava intensamente. Foi quando as duas moças que me chamaram para dançar no meio da pista de dança, e eu fui. Parecia que estávamos combinadas. Os passos saíram quase em sincronia. Logo as pessoas da boate batiam palmas para nós três. De uma música a outra, dançávamos emocionalmente envolvidas. Foi quando a música, foi quando a pista de dança foi invadida por mais dançarinos e eu estava saindo pelo canto. Até os braços fortes me deduraram e Tiago me virou para ele, me beijando nos lábios. Corpo e lábios colados, ele foi me retirando devagar da pista de dança, em segurança, enquanto as pessoas animadas, nós dois saímos devagar em clima de romance.
Uma hora depois, estávamos nos beijando no elevador de um prédio onde Tiago tinha um apartamento. Assim que entramos, ele fechou a porta enquanto eu olhei ao redor. Era um apartamento estilo flat. Era simples. Aqui é onde você traz suas conquistas? Eu perguntei. Tiago me olhou sério, se aproximou de mim, segurando meus cabelos para junto dele, e disse: Você é a minha alma gêmea, a minha imprint, a minha companheira. E me beijou nos lábios com luxúria, me deixando quase sem fôlego. Mas eu retribuí. O homem era bom nisso, viu? Por isso ele vivia cheio de mulheres ao redor. O homem era lindo, beleza máscula, cheiro de testosterona, cabelo castanho claro, olhos azuis e um sorriso incrível. Ele beijou meu pescoço e beijou o corpo todo. Adoro seu cheiro, ele disse, com a cabeça entre os meus seios. E em um segundo meu vestido estava no chão. Como ele fez isso? Passei a mão nas costas dele por dentro da camisa e senti os músculos rígidos. Ele me despiu, me pegou no colo com carinho e me levou para sua cama. Tiago fechou os olhos por um segundo a mais. Parecia estar se controlando. Enfim, ele disse: Não precisamos fazer se você não quiser. Disse saindo de cima de mim. Segurei pelo braço e disse: Eu quero. E ele sorriu, ainda com alguma tensão nos olhos. Se posicionou e introduziu aos poucos. A dor e o êxtase eram de igual proporção, mas eu fui relaxando e introduzindo. Mais alguns minutos pareciam os dois loucos, atores de filme adulto, ao ponto de chegarmos ao êxtase juntos. Ele tombou seu corpo suado, exausto como eu. O abracei, beijando seus cabelos. Fazia muito tempo que não era cortejada. Fazia muito tempo que não me sentia amada de verdade. Fazia muito tempo que. É. Com Erlon, eu tomei a iniciativa de tudo. Com Erlon, era tudo eu que tinha a ideia. Ele não tinha iniciativa nunca. Vendo agora, parecia que eu forçava ele, sabe? Achei que fosse por conta dele ser parado, deles ter personalidade calma. Mas quando voltei a encontrar ele, ele já estava cortejando outra mulher. Ele nunca me cortejou, ele apenas me aceitou. E isso ficou muito claro quando eu vi ele cortejando outra pessoa. Soube depois que se tratava de uma boa moça do interior, muito tímida, diferente de mim. Não, não é que eu sou de chamar atenção, não é isso. É que meu relacionamento com Erlon era dessa maneira. Eu sou uma pessoa que impõe a minha vontade, e a minha vontade é respeitada. Sou uma líder, e meu relacionamento com Erlon era dessa maneira, aceito por ele. Ele não questionava, ele não brigava. Podia, mas não, ele não fazia. Então eu tomava iniciativa, já que ele não tomava. Bom, quando acordamos, estávamos abraçados, Tiago e eu, e os corpos ainda estavam se querendo. E nos entregamos mais uma vez à luxúria. Quando finalmente nos acalmamos, tomei um banho e, mais calma, comecei a reparar no apartamento dele. Dentro do box haviam alguns shampoos femininos.
Alguns para cabelos liso, outros para cabelo enrolado. Eu sorri. Não esperava mais do que aquilo de Tiago. Trabalhávamos juntos e meu foco era justamente a missão de combater a Descobre no México. Assim que terminei meu banho, Tiago me perguntou: "O que você está rindo?" Disse ele, se aproximando, colocando o braço ao redor de minha cintura e me puxando para mais um beijo. Eu beijei, afastei e disse: "Preciso voltar para a base. Tem coisas a fazer na folga." Ele me olhou nos olhos e disse: "Você sabe que eu era solteiro e que eu saía assim com mulheres, eu não tenho culpa de ter sangue lupino." Sim, eu tenho certeza desde que o dia que eu te vi pela primeira vez na tela do PC de Jacob. Fiquei muito feliz quando ele assumiu Rosana. Então, você estava livre, porém, tinha Erlon, ele disse. Quando começamos a trabalhar juntos, eu ouvi pelos corredores que Erlon estava sozinho. Com o passar dos dias, tentei agir normalmente com você, mas eu não consegui. Você sabe que é tudo novo para mim, não sabe? Sim. Espero você decidir, já que eu tive um empente. Eu sei que você também terá. Se não tiver, eu conquisto você do velho modo da corte. Eu sorri. Adorava ser cortejada. Tiago me beijou mais uma vez e disse: "Se veste para irmos, senão vamos recomeçar." E você sabe que. Você tá brincando? Perguntei e ele mostrou o volume nas calças dele e disse: "Acha que isso é brincadeira?" Eu ri e me vesti correndo. Eu já estava dolorida. Fazia muito tempo que eu não tinha esse tipo de intimidade. Tiago me levou até a base, onde ele também dormia. Aquele apartamento era apenas um inferninho que ele usava para receber as visitas femininas. Por isso insistia muitas vezes. Por isso existiam muitas mulheres. Ele era um Dom Juan. Mas tudo bem. Ele ainda não tinha escolhido a mulher de seu casamento eterno, como dizemos nós supinos. Ele podia ter quantas ele quisesse. Elas queriam ser escolhidas por ele, por isso elas insistiam. Tiago deixou um mundo de corações partidos pelo caminho, e eu não gostava disso. Meu coração tinha sido partido recentemente. Eu poderia ser só mais uma, por isso eu não levei nada para o meu coração. Bom, os dias foram passando e durante o trabalho Tiago se manteve do mesmo modo. Eu recebia buquê de flores e Tiago nem mexia um músculo quando chegavam. Quando eu abri o bilhete, era dele. Milhares de mensagens de amor. A mulherada ainda insistia com ele. Afinal de contas, a gente não tinha se assumido. E ele sempre saía pela tangente com elas. Um dia, uma mulher apareceu grávida, dizendo que o bebê era dele. Eu só observei. Ele pediu o exame e foi constatado que não era o pai. Mesmo assim, ele presenteou ela com carinho, enviando um carrinho de bebê e um berço. Eu não disse nada. A real é que eu achei lindo a atitude dele. Bom, fui convidada para um evento da ordem. Seria meu primeiro evento grande, em 6 meses, seguindo a ordem no Brasil. Me arrumei ao extremo. Queria que Tiago estivesse com uma companhia de acordo com a sua beleza europeia. Vesti de vermelho, com fenda na perna esquerda e uma fenda nas costas. E uma pequena fendinha na frente. Ah, eu queria estar bonita. Quando abri a porta,
Tiago me viu, mordeu os lábios. Você vai assim? Disse ele com um olhar predatório. Sim, está muito chamativo. Você está linda, como vou me controlar? Ele disse, me beijando nos lábios. Bom, seguimos para o baile. Seria um baile comemorativo aos 30 anos da Ordem no Brasil. Ou seriam 40 anos? Eu não lembro. Tiago parou no estacionamento, abriu a porta para mim e seguimos a escadaria imponente do salão. Quando entramos, a maioria das pessoas nos olharam. Eu explico melhor. Somos lopinos. Então, quase sempre, envolvidos com movimentos ao nosso redor. Foi normal me olharem. O que não foi normal foi continuarem me olhando como fizeram. Isso não é normal. Eu fui me sentindo desconfortável. Mas, enfim, tentei não pensar sobre isso. Vi Erasmo ao lado com uma linda loira. Ele se aproximou de mim. Tenente? Nem te reconheci sem a farda, disse ele, dando um sorrisinho de cislaio. Apontando a mulher ao seu lado, ele disse: Essa é Sueli, a minha companheira. Que linda sua companheira, eu disse, cumprimentando os dois, e principalmente ela, com beijinhos. E ela disse ao meu ouvido: Como conseguiu prender Tiago? Parabéns. Ele sempre procurou por você. E eu entendi muito bem a ironia na voz dela. Me afastei, respondi em alto e bom som. Foi Tiago quem me prendeu. Não fui eu que prendi ele, disse sorrindo para Tiago. E ele entendeu na hora que a Sueli tinha me dito algo desagradável. Ele me beijou na bochecha com carinho. Vamos nos sentar, disse ele. A mesa era nomeada, então descobrimos que nossos nomes estavam juntos com a de Erasmo e sua doce e bela Sueli. Me sentei ao lado dela. Bebi algo que eu não sei exatamente o que era. Quando Tiago me chamou para dançar, me arrisquei numa valsa e dançamos. Rimos, seguimos uma dança após a outra. Eu não queria voltar para a mesa. No auge de uma música muito conhecida, fomos interrompidos e um senhor pediu: Posso dançar com a dama? Disse ele, e Tiago sorriu, permitindo que dançássemos. Depois que dançamos alguns acordes, ele disse: Eu sou Erd Álvares. Soube de seu intento em cuidar da Discob no México. E digo que essa missão sai amanhã, com a cúpula da ordem do mundo todo. Detectamos uma alta movimentação da Discob na cidade do México. Você tinha razão. E nós nos unimos para atacar todos. E digo que, enquanto investigamos, descobrimos uma foto sua como foco do ataque naquele dia. Descobrimos que você é filha de Jaime Álvares, um primo distante. Você tem meu sangue, menina. Então eu convido a você a morar conosco no condomínio 2, já que cuidamos melhor de ti por lá. Você ainda corre perigo. E agora eu sei o porquê. Eu agradeço, respondi. Fico muito feliz que eu tenho um tio e uma família toda, mas acredito que estou mais segura onde estou. A base é segura. Sim, a base é segura. Mas eu quero você por perto. Pense com carinho. Combinado, eu disse sorrindo. Passei os olhos ao redor e vi Tiago sorrindo. Ele estava ouvindo a nossa conversa. De repente, alguém vindo de trás de Erd pediu licença para dançar comigo. Eu estava sorrindo porque eu estava feliz. Primeiro, porque eu estava com um homem lindo que me tratava como uma princesa, como uma rainha.
Segundo, porque eu tinha encontrado um tio e alguns primos da alta cúpula no Brasil. Eu tinha uma família. Então, eu só tinha motivos para sorrir. Quando eu olhei para Tiago, ele estava lá, do mesmo jeito, só que sem seu sorriso nos lábios. Então eu vi que as minhas mãos se entrelaçaram com a de outro homem. Oi, Mona Lisa, disse Erlon. Você está linda, disse ele me olhando nos olhos. Perdi meu sorriso pelo susto que levei. Me esqueci que ele trabalhava na Ordem Brasileira. Me esqueci que ele estava ali, à minha frente. Me esqueci que tivemos algo antes do ataque. Tentei sorrir, mas eu não consegui. E ele, vendo meu silêncio, ele continuou. Vejo que você está bem agora. Fico feliz que tenha me superado. Você só pode estar brincando, eu respondi. Você não viu nenhum anúncio no sistema de que eu estava viva. Até entendi esse lado, mas não vir atrás de mim para conversarmos esse tempo todo não tem desculpas, concorda? Sim, eu concordo. E eu achei que você viria atrás de mim como você sempre veio. Erlon, eu não sou mais aquela mulher que você conheceu antes do ataque. Hoje eu sou uma sobrevivente. Eu não me importo mais com mimimis. Dançamos um pouco e em silêncio. Até que ele me disse: Foi muito estranho ver você vivo ainda. A primeira coisa que pensei foi que você demorou para me encontrar. Eu acho que ele disse e eu estava chocada. Eu acho que chocada é pouco. E ele continuou, viu? Mas eu entendo que o erro foi o meu em aceitar que você morreu, sem pesquisar, sem ir atrás. Eu só aceitei. E eu fiquei calada, esperando ele terminar seu raciocínio. Éramos muito jovens, Mona Lisa. Eu tinha pouca maturidade para um relacionamento. E eu parei de dançar. Aquele homem estava começando a me ofender. Eu passei anos com ele, mais de uma década, e ele me diz que não era maduro? Qual seria a próxima? Que ele estava em dúvida quanto ao sentimento que ele tinha por mim? Vamos dançar, ele disse. Temos pouco tempo. E continuamos a dançar. Sua parceira está aqui por outra pessoa? Sim. E você está aqui por quê? Sou membro honorário do conselho, disse ele. Não sabia que você estaria aqui. Foi uma surpresa agradável e quero aproveitar para conversarmos. Que seja breve, Erlon. Eu estou com alguém. Eu vi. Eu faço votos de que sejam felizes. Obrigada. Respondi. E desculpa, Mona Lisa, pela minha imaturidade. Não vai se repetir caso deseje voltar. Voltar? Perguntei olhando para ele. Sim, caso deseje voltar comigo. Erlon, eu estou com o Tiago. Eu gosto dele. E vamos ficar juntos até juntarmos meus pedaços e eu me tornar uma pessoa inteira. Depois vamos viver um dia de cada vez. Parei de dançar. Olhei para ele nos olhos e disse: Agradeço o carinho de sempre. Agradeço a seus pais também. Eles não sabem que você está viva. Por que não? Porque eles adoram você e vão pedir para que nós voltássemos. Diga-lhes que a guerra me mudou, que hoje eu prefiro um guerreiro a um ursinho fofo. Eu disse isso e saí. Não fiquei para ver a reação dele. Encontrei Tiago sorrindo. Ele tinha ouvido tudo, claro que tinha. Segui até o seu encontro, o beijei nos lábios e disse: Podemos ir? Só se for agora. E saímos de lá. No carro de Tiago, ele perguntou: O que você disse foi verdade? Sim,
Cada palavra do que eu disse é a mais pura verdade. Você é a coisa mais linda que eu já vi na vida, além de mulher quente que eu já conheci. Case-se comigo. Casar-me com você, Tiago, seria um luxo. Não posso te perder. Eu não posso te perder, Mona Lisa. E se cansar de mim? Perguntei. Isso não vai acontecer. Podemos viver um dia de cada vez, eu sugeri. Isso é chamado casamento, ele disse. Então faremos assim. Se não brigarmos em 6 meses, eu me caso com você. Combinado? E ele sorriu. E estamos juntos. Até hoje. Linda essa história, né? Claro que muita coisa eu precisei cortar. Por falta de tempo de postar, por falta de maturidade para contar. Não, tem coisas que não dá. Mas esse casal é incrível. É incrível. Bom, vou correr agora, ainda são 6 horas da manhã. Vou correr com a próxima história porque vocês merecem, vocês são incríveis. Garanto que teremos mais histórias de A Cartomante e o Lobisomem, do jeito que vocês querem. Detalhe, o próximo é com uma Romani como eu. É uma cartomante. Muito obrigada, viu, gente? Boa semana pra vocês. Um beijo. Ah, esqueci de pedir no começo do vídeo. Vocês podem deixar o like de vocês, me ajuda tanto, me ajuda tanto. Não gostou? Não deixa dislike não. Joga pro universo, o universo vai jogar pra quem gosta, tá tudo certo, a amizade é a mesma. Mas o like me ajuda muito. Tô contando com o seu like. É rapidinho, é só um cliquinho, ó. Pronto, feito, combinado? Um beijo no coração de vocês e uma ótima semana. Até a próxima.